Olá a todos. Hoje vamos estar apresentando sobre padrão de projeto. A gente vai começar com o padrão Bridge. Eu vou falar um pouco sobre o padrão e depois a gente vai tratar sobre o código em si. O padrão Bridge, ele é utilizado quando você quer dividir e organizar uma classe que ela é monolítica, que tem diversas variantes da mesma funcionalidade. Por exemplo, se a classe pode trabalhar com diversos servidores de uma base de dados. Quanto maior essa classe se torna, mais difícil é para a gente entender como ela funciona. E mais tempo se leva para a gente fazer as mudanças. Essas mudanças, feitas para uma dessas variações de funcionalidades, podem precisar de mudanças em toda a classe, o que quase sempre vai resultar em erros e falhas em lidar com esses efeitos colaterais dessas mudanças. O padrão Bridge ele vai permitir que você possa dividir uma classe em diversas hierarquias de classe. Após isso, a gente pode estar modificando as classes em cada hierarquia, independentemente das classes as nossas outras subclasses, né? Nas outras hierarquias. Essa abordagem ela vai simplificar a manutenção do código e vai minimizar o risco da gente estar quebrando o código que já existe. Um pró que a gente tem em relação a esse método Bridge, a gente pode criar classes e aplicações independentes da plataforma. O código cliente ele vai poder trabalhar com abstrações de alto nível, ele não fica exposto aos detalhes da plataforma. Ele possui o princípio aberto e fechado, onde você pode introduzir novas abstrações, implementações independentes uma das outras. E também o princípio da responsabilidade única, onde você pode focar naquela lógica de alto nível da abstração e em detalhes da plataforma nessa implementação. O lado ruim desse método do padrão Bridge é que você pode tornar o código mais complicado ao aplicar esse padrão em uma classe que ela é muito coesa. O Bridge ele vai separar a abstração, que é o que o sistema faz. Exemplo, a gente vai dar aqui do controle remoto. Ele separa a abstração da sua implementação. A implementação é como ele faz nos bastidores. Por exemplo, uma API da TV Samsung, que é um exemplo que a gente criou aqui. O problema que a gente tem, ele vai ter uma explosão de classes combinatórias. Ele vai ficar criando classes separadas para controle Samsung, controle LG, controle avançado Samsung, controle TCL, controle avançado TCL. A solução é qual? O Bridge ele vai criar duas hierarquias separadas. A abstração ela vai manter uma referência para essa interface da implementação, permitindo que ambas variem de forma independente. Exemplo aqui, a gente tem uma classe controle que ela vai apontar para no interface dispositivo. E a gente vai estar podendo adicionar novos controles sem precisar alterar os outros. Aqui a gente tem um controle avançado, a gente não precisou alterar os outros. Agora a gente vai tratar um pouco agora a gente vai falar sobre o código em si. Então vamos voltar primeiro na nossa interface dispositiva. Aqui a gente vai ter a interface que ela vai definir o que todo dispositivo ele precisa ter. Então ele precisa poder ser ligado, ele precisa poder desligar, ele precisa aumentar e reduzir o volume. Aí agora a gente vai para implementação na nossa TV. A gente criou aqui uma TV Samsung. Que a gente tem aqui, a TV está ligada, a TV está desligada, cada um dos métodos, né? A TV aumentou o volume ou reduziu o volume para determinado valor. A nossa abstração ela vai ficar na nossa classe controle. E que a gente vai ter a abstração da classe, né? Ela vai ser a nossa ponte para a nossa implementação. Então aqui a gente tem o botão de energia. O que ele faz? Ele liga, ele desliga. Se a casa estiver desligado, ele vai ligar. Se não,
ela mantém ligada. Igual que se está ligado, ele vai desligar. Se não, ele vai ligar. Que a gente tem aumentar volume, vai aumentar 10, ou reduzir volume, vai diminuir o volume. Agora a gente tem também a classe controle avançado. Essa vai ser uma versão mais moderna do controle, que ele tem algumas funções a mais. Igual aqui a gente colocou ativar o mudo da televisão, que seria uma função a mais. Ou seja, a gente não precisou alterar o controle base, a gente criou um controle avançado, onde a gente pode estar adicionando novas funções sem precisar mexer na classe principal. Agora a gente vai para a nossa main, que a gente não é nossa main. A gente vai criar um dispositivo, né? Com o dispositivo do tipo TV vai ser uma nova. O dispositivo chamado TV vai ser um novo dispositivo do tipo TV Samsung, que é a nossa classe que a gente criou ali. Então a gente vai testar o controle básico e testar também o controle avançado. Resultado que a gente tem aqui do teste que a gente já tinha configurado. Ligou a TV Samsung, aumentou o volume para 40. O controle avançado. Clicou no botão mudo, a TV Samsung ela voltou o volume para zero, depois desligou a TV Samsung. Isso aqui é um teste que a gente fez com alguns botões que a gente já tinha pré-definido, os valores pré-definidos também. Falando um pouco mais sobre essa função, a gente tem... Qual que é a vantagem da gente estar usando esse sistema Bridge? Vamos supor que posteriormente a gente queira adicionar uma TV LG, um projetor, uma TV TCL. A gente pode estar adicionando sem fazer grandes mudanças, basta a gente criar uma classe que ela implemente dispositivo. O dispositivo é a nossa raiz de tudo ali. Implementou o dispositivo, igual a gente viu aqui a TV Samsung, ela implementou o dispositivo, então ela já vai ter essas funções. Você não vai precisar estar trocando nenhuma linha de código dos outros controles. Da mesma forma, se a gente quiser criar também, ter o controle avançado, a gente poderia estar criando um controle por voz, por exemplo. Que aí bastaria fazer uma classe que ela estende da nossa classe controle, que é a base, igual a gente vê aqui que o controle avançado ele estende controle, a gente poderia fazer um controle por voz, que também estende de controle, e sem precisar estar alterando o código da TV e os demais. Agora vamos tratar sobre o padrão Visitor. A Ana vai falar para a gente um pouco sobre esse padrão. O padrão Visitor ele deve ser utilizado quando você precisa, fazer uma operação em todos os elementos de uma estrutura de objetos complexa. Por exemplo, uma árvore de objetos. O padrão Visitor permite que você execute uma operação sobre um conjunto de objetos com diferentes classes. Ao ter o objeto visitante implementado diversas variantes da mesma operação, elas correspondem a todas as classes-alvo. E quais são os pós e contras do padrão Visitor? Ele tem um princípio aberto e fechado. Você pode introduzir um novo comportamento que pode funcionar com objetos de diferentes classes sem mudar essas classes. Ele tem o princípio de responsabilidade única. Você pode mover múltiplas versões do mesmo comportamento para dentro da mesma classe. E um objeto visitante pode acumular algumas informações úteis enquanto trabalha com vários objetos. Isso pode ser interessante quando você quer percorrer algum objeto de estrutura complexa, tais como um objeto de árvore, e aplicar o visitante para cada objeto da estrutura. E os contras? Você precisa atualizar todos os visitantes a cada vez que a classe é adicionada ou removida da hierarquia de elementos. E os visitantes não podem ter o seu acesso permitido para campos e métodos privados dos elementos que eles deveriam estar trabalhando. Então, o visitor permite que você adicione novas operações a objetos de uma estrutura existente sem alterar as classes desse objeto. E qual que é o problema? Adicionar uma nova operação
como gerar um relatório ou exportar para XML, em classes complexas como funcionário, diretor, presidente, exige modificar todas essas classes constantemente. A solução é extrair, né, um novo comportamento para uma classe separada, que seria o visitante. A estrutura de objetos possui um método aceitar visitante que permite o visitante executar o algoritmo diretamente. Por exemplo, você tem um elemento de um carrinho de compras, né? Então, em vez de você adicionar métodos de cálculo de imposto dentro de cada classe de produto, você pode criar um visitor imposto, né? Uma classe visitor imposto que sabe exatamente como calcular o imposto de cada tipo de produto. Vamos falar primeiro sobre a nossa interface visitor. Aqui na nossa interface, ela vai definir os métodos que vão ser executados para cada tipo de produto. Aqui no exemplo a gente colocou apenas dois métodos, né, dois produtos, que vai ser, a gente tem esse método que vai ser específico para visitar um livro, né, no caso nosso visitor para um livro, e a gente tem um método aqui embaixo que vai ser específico para visitar um eletrônico. O que ele vai fazer? O nosso visitor ele vai representar uma ação que vai ser executada sobre os nossos objetos. Nesse exemplo, no nosso exemplo aqui, seria a ação de calcular os impostos. Agora vamos para o nosso produto. Aqui o nosso produto o produto vai ser a nossa interface, que todos os nossos produtos eles vão implementar. Esse aqui vai ser a nossa raiz. E o nosso void aqui aceitar, o nosso método, ele vai aceitar um visitante, o nosso visitor, e vai permitir que ele execute alguma operação. Todo produto, cada produto que a gente quer, ele vai precisar aceitar o nosso visitante. E através desse método aceitar que a gente tem aqui, que vai ocorrer a comunicação entre o produto e o nosso visitor, o nosso visitante. Agora vamos para a classe livro. Aqui em livro a gente tem a classe concreta, né, que vai representar o nosso livro. Nosso livro ela implementa de produto, né? A gente poderia estar criando outros tipos de produto também, mas aqui no caso a gente criou só eletrônico, uma classe bem genérica para o eletrônico em geral, e a classe livros. A livro que a gente implementa do produto. E como a gente falou anteriormente, né, vai ter o preço aqui e aqui embaixo que é a parte do visitor. A gente vai ter quando o visitante ele chegar, ele chama um método específico para o livro. Aí quando chegar esse visitor, né, aqui receber esse visitor aqui o visitante, ele vai informar o visitante. Essa classe é um livro, esse produto é um livro. Execute a operação que corresponde ao livro. Da mesma forma, ele vai estar fazendo com o nosso eletrônico. Então, vamos lá para a nossa classe eletrônico. Aqui em eletrônico, essa aqui vai ser a classe concreta do nosso produto eletrônico. Ficou genérico, mas seria apenas um exemplo mesmo. Ela vai implementar de produto, que é a nossa raiz ali, a nossa base. E a gente vai ter aqui que ele vai chamar o método, o visitor, né, específico para visitar o eletrônico. Da mesma forma, do outro, né, a única diferença é que aqui vai estar chamando um eletrônico. Mas no mais, ele funciona exatamente como o livro. Por isso que a gente poderia estar criando outros tipos de produto, está implementando outros tipos de produto sem precisar estar alterando o código que já está pronto. Agora a gente vai para o mais importante, que é a nossa calculadora imposto. Aqui o nosso calculador imposto, ele vai ser o responsável por calcular o nosso imposto. Então a gente vai ter os nossos visitor aqui. O método chamou o livro, então ele vai pegar o nosso preço do livro e vai pegar 10%. Ele vai falar que o imposto sobre os livros é o valor X. Ele é 10% do valor do livro. E aqui a gente tem quando o visitante chamar o eletrônico, que ele vai entender que o
imposto sobre os eletrônicos é de 25%. Então, essa aqui vai ser a nossa regra de negócio. O livro ele vai ter 10% de imposto e o eletrônico ele vai ter 25% de imposto. Então, agora a gente vai lá para a nossa main. Aqui na main, a gente vai entender que a gente tem um livro, do tipo livro, né, que a gente colocou o preço aqui de R$100. A gente vai ter um notebook, que ela é do tipo eletrônico, que custa R$3.000. Então a gente vai chamar o nosso visitor para ele fazer o quê? Calcular os impostos. Então o livro ele vai aceitar o nosso visitor calcular o imposto e o nosso notebook vai aceitar o visitor calcular o imposto também. Deixa eu executar aqui. Então, o que a gente tem? Chamou, né, os dois métodos aqui, o visitor chamou os dois métodos e o cálculo a gente teve que R$100, né, do preço do livro vezes 10% foi igual a R$10 e o imposto do eletrônico, né, no caso do notebook, ele pegou R$3.000, multiplicou por 0,25, né, ou 25%, então a gente teve que o imposto do eletrônico foi R$750. Onde a gente consegue ver aqui o visitor? O visitor ele está aqui, onde vai aceitar o calculador e aceitar o imposto, calcular o imposto do livro e aceitar calcular o imposto do notebook. Então, se vamos supor que a gente precise implementar novas operações. Vamos supor, vou gerar um relatório desses impostos, vou exportar um PDF, não, vou calcular um frete de um produto, vou aplicar um desconto em algum produto. Então, eu teria que criar outro visitor. Eu teria que ir lá no nosso, vamos supor, criar uma classe que é calculador de frete, que ela vai implementar o nosso visitor. Sem a gente estar precisando modificar as nossas classes que já existem, que seria o livro e o eletrônico. Essa é a principal vantagem do nosso padrão visitor.